caso de hoje você vai conhecer um homem que era a verdadeira personificação do mal. Esse homem andava à procura de suas vítimas mulheres. Levou uma década até a polícia capturá-lo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Edmara Fidelis e você está assistindo o canal Café com YouTube. Neste canal eu trago vídeos relacionados ao universo True Crime. Se você gosta desse estilo de vídeo, se inscreva neste canal, ative o sino das notificações e me ajude deixando um like. Assim o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas que gostam deste mesmo assunto. Espero que vocês gostem do caso de hoje e bora pro vídeo. Em uma longa noite de trabalho, no ano de 1994, uma balconista chamada Terry Lemon, de 36 anos, estava trabalhando em uma loja de conveniência quando passa pela porta uma de suas amigas e lhe apresenta um homem chamado Sean Vincent Gillis. Eles se deram muito bem, começaram uma conversa e dali eles engataram em um relacionamento. Terry afirma em um documentário que o que mais lhe atraía em Sean era um jeito meio nerd, como se tivesse acabado de sair da universidade. Ele era um homem também prestativo, pronto para lhe ajudar, para lhe servir. E isso foi para ela um ponto-chave para engatar esse relacionamento. Perto da loja de conveniência onde Terry Lemon trabalhava, havia um lar de idosos chamado St. James Place. As enfermeiras que trabalhavam nesse lar de idosos, nos seus horários de descanso, de pausa, elas iam até a essa loja de conveniência para tomar um café, para comer algo, para descansar. O St. James Place era uma propriedade de 200 metros quadrados. Lá era um local muito seguro e tinha também uma equipe de segurança que revezava e tomava conta do local durante 24 horas. Uma mulher chamada Anne Bryan, de 82 anos, se muda para o St. James Place. Ela tinha sofrido uma queda e, por a sua filha não querer que ela ficasse sozinha dentro de casa, acabou colocando a sua mãe nessa casa de repousos. E ia ser algo assim temporário. Porém, chegando nessa casa de repouso, a Anne começou a fazer amizade com os outros internos e passou a ser algo definitivo. Por Anne morar permanentemente nesse lar de idosos e confiar bastante nos profissionais que trabalhavam no local, tanto nas enfermeiras como nos seguranças, ela tinha uma confiança de não trancar a porta do seu quarto. Até porque as enfermeiras tinham que cumprir horários de medicações, que elas tinham que ir até o quarto de Anne para medicá-la, assim como fazia com os outros internos. As enfermeiras estavam sempre transitando ali nos quartos. 21 de março de 1994. A polícia recebe um chamado informando que havia ocorrido um homicídio no St. James Place. Quando a polícia chega ao local do crime, eles descobrem que se tratava de uma interna chamada Anne Bryan, de 82 anos. E a brutalidade com que esse crime foi cometido com uma senhora nessa idade assustou até mesmo os policiais. Havia muito sangue no local. Anne Bryan, de 82 anos, foi espancada 90 vezes, sendo que foram desferidas várias facadas na região do pescoço. E a garganta de Anne foi cortada até arrancar a cabeça. Todo
Todos esses ferimentos foram causados antes e após a morte de Anne. A polícia se perguntava quem era o monstro que havia feito aquilo com uma senhora inofensiva. Analisando a cena do crime, a polícia não encontrou nenhuma entrada forçada, muito menos a arma do crime. Porém, pelos ferimentos que haviam no corpo de Anne, eles puderam identificar que se tratava sim de um objeto cortante. Então a polícia jogou luminol no carpete e o que eles descobriram foi essencial. O luminol revela para os policiais uma marca de uma faca dobrável de 22 centímetros. Era uma faca específica para caçadores. Porém, a polícia fica muito frustrada com tudo isso, porque só aquela faca dobrável que qualquer caçador podia ter posse daquele tipo de material não ajudava para concluir o crime. Não havia impressão digital, não tinha DNA, então a polícia só tinha mesmo aquela evidência da marca da faca com cabo dobrável. Com aquela prova em mãos, a polícia não podia fazer muita coisa. Então, o que eles fizeram foi sair pela vizinhança perguntando se alguém havia visto uma pessoa, um carro, se alguém tinha alguma informação, se tinha ouvido gritos. E também eles chegaram até a loja de conveniência que ficava do outro lado da rua e perguntaram para Terry Lemon, que também, como os outros vizinhos moradores da área, não tinha assim nenhuma informação que ajudasse a polícia a solucionar aquele crime. Terry Lemon fica muito horrorizada com todos aqueles acontecimentos na área, muito próximo ali do seu trabalho. Ou seja, tinha um assassino solto nas ruas da cidade e ninguém sabia quem era, podia ser qualquer pessoa. Porém, Terry Lemon podia contar com seu namorado Sean Vincent Gillis para acompanhá-la até em casa. Sean Vincent Gillis nasceu em 24 de junho de 1962 em Baton Rouge, Louisiana. Ele era filho de Yvonne e Norman Gillis. Seu pai era um homem muito agressivo e um dia, quando estava bêbado, ele apontou uma arma para a cabeça de Sean. Depois disso, Norman, pai de Sean, foi afastado da família e o internaram em um hospital psiquiátrico. Aos 17 anos, em 1980, Sean cometia pequenas infrações. Ao longo dos anos, ele foi preso por infrações de trânsito, posse de maconha e desacato ao tribunal. Mas Sean parecia que estava entrando nos trilhos. Tinha um trabalho, namorava com Terry Lemon e era um homem carinhoso, um homem dedicado ao relacionamento com Terry. Logo, Terry e Sean começam a morar juntos. Como Terry trabalhava à noite, Sean ficava entediado dentro de casa e tinha o costume de sair pelas ruas da cidade dirigindo seu automóvel. Voltando aqui para o caso de Anne Bryan, já se passaram um ano após a sua morte e a polícia ainda não tinha pistas do assassino. Porém, a polícia recebe uma informação anônima de que um homem chamado Walter Jacob, de 31 anos, se encaixava no perfil do assassino de Anne. O problema era que o Walter estava falando demais. Uma testemunha estava em um bar enquanto ouviu Walter Jacob mencionar que o homem que havia assassinado Anne Bryan, de 82 anos, provavelmente havia tirado a vida da mulher com uma faca de caça com cabo dobrável. Exatamente a marca que a polícia havia visto ali no carpete da instituição de idosos. E mais,
Walter havia mencionado que provavelmente o assassino havia jogado a faca no lago da Universidade de Louisiana. Ao pesquisar mais sobre a vida de Walter, a polícia descobre que ele era filho da enfermeira pessoal de Anne Bryan e que algumas pessoas ouviram Walter dizendo que não gostava de Anne, pois Anne tomava muito tempo de sua mãe. Ali era o prato perfeito para a polícia levar Walter para o interrogatório. A polícia estava muito animada com o interrogatório, pois a polícia não havia divulgado a informação da arma dobrável para ninguém. Então, tal detalhe assim, só o próprio assassino saberia. Foi então que, conversando com Walter, ele disse para os detetives do caso que ele não tinha nada a ver com o assassinato de Anne Bryan e que ele simplesmente tinha ouvido pessoas dizendo essas informações nos corredores da própria instituição ali de idosos. Porém, a polícia não havia divulgado para ninguém. Então, eles mantiveram Walter ali em interrogatório por mais tempo. A polícia resolve usar de uma estratégia diferente para tentar arrancar uma confissão de Walter. Eles resolvem mostrar para o suspeito as fotos da cena brutal do crime. E segundo os especialistas, quando um criminoso ele fica ali de frente com fotos, vídeos da cena do crime que ele cometeu, esse criminoso ele sente prazer em reviver aquela cena, aquele momento. Então, os especialistas disseram que a reação dele seria uma reação de prazer, de orgulho, de ter cometido tal ato. E foi totalmente diferente para os policiais a reação que o Walter teve. Ele começou a tremer, a passar mal, e a polícia viu que ele estava incomodado com aquelas fotos da cena do crime e, por esse motivo, decidiram de que ele não era o assassino. O caso de Anne esfria totalmente e a polícia realmente não tinha mais ferramentas para dar prosseguimento ao caso e ele é arquivado. Na noite de 4 de janeiro de 1999, uma mulher chamada Catherine Hall, de 29 anos, estava voltando para casa após uma noite agradável na companhia de seus amigos em um restaurante local. Enquanto Catherine voltava para casa, o homem oferece carona e a jovem aceita. 3 dias depois, o corpo de Catherine é encontrado por um homem. Catherine havia sofrido mutilações pós-morte e também teve um de seus membros arrancados. A polícia pôde detectar que havia várias feridas no corpo da jovem, inclusive em um dos seus olhos. E o assassino estava mandando um recado para os detetives do caso, pois o corpo de Catherine Hall foi posicionado debaixo de uma placa de trânsito escrito "sem saída". A causa definitiva da morte de Catherine foi estrangulamento. Os investigadores não tinham muitas pistas do criminoso, mas foi possível coletar na boca da vítima um fio de cabelo, ainda com a raiz. Eles extraíram o DNA desse fio de cabelo e jogaram em uma base de dados, porém não encontraram nada compatível. Terry Lemon tinha um turno de 11 horas da noite até às 6 da manhã na loja de conveniência. E por esse turno dela, na parte da noite, ela quase não via o seu namorado Sean. E isso começou a abalar a relação do casal. Terry chegou a mencionar para uma amiga que achava que o seu namorado estava a traindo.
Um dia, Sean foi buscar Terry no trabalho e ela sentiu um odor muito forte vindo do carro do Sean. Ela questionou com ele o que havia acontecido, por que o carro estava com aquele cheiro insuportável. E ele disse que no caminho, indo para buscar a Terry no trabalho, ele acabou atropelando um cervo. Ele pegou o cervo, colocou dentro do carro e por isso que o carro estava sujo e estava com aquele cheiro esquisito. Terry disse que na época ela não questionou muito porque realmente havia possibilidade, né, dele ter atropelado um animal no caminho e só disse para ele: Sean, lava esse carro porque o cheiro tá ruim. E ele saiu para lavar o carro após deixar Terry em casa. No começo do relacionamento de Sean Gillis com Terry Lemon foi justamente ali quando a internet estava começando, estava engatinhando. E o Sean, ele tinha um computador que era a paixão dele. Ele amava esse computador e ele amava ficar navegando na internet. Mas o que Terry não sabia e que depois ela descobriu é que Sean navegava em sites obscuros da internet. Ele gostava de visitar sites onde tinha corpos de mulheres mortas. Em maio de 1999, uma mulher que gostava de correr na região sul de Baton Rouge foi encontrada em um pequeno ribeiro fora da estrada Highway 61. A polícia logo identificou aquele corpo sem vida sendo de Hyde Smith, de 52 anos. A polícia também descobre que ela havia sido sexualmente. Uma mulher chamada John May Williams, de 45 anos, que inclusive já havia trabalhado para Sean Gillis. Ela era uma pessoa muito querida por todos que a conheciam. Ela era conhecida por também cozinhar muito bem e ser prestativa em cortar o cabelo dos seus amigos. Ela chegou a trabalhar como doméstica na casa de Sean e fazia outros serviços também relacionados ao lar, né, para os seus amigos. Em uma noite de janeiro de 2003, ela sai de casa e não volta mais. Após 9 meses desaparecida, só em outubro é que ela foi encontrada morta. O corpo de John May Williams foi encontrado por um garoto que havia saído à procura do seu cachorrinho que tinha se perdido na floresta de Baton Rouge. Quando os detetives foram examinar o corpo de John May Williams, eles descobrem que as suas mãos haviam sido cortadas e que este caso tinha muita semelhança com o caso de Catherine Hall, que também havia sofrido um desmembramento. A causa da morte também foi por estrangulamento. E, pasmem, a polícia também consegue um fio de cabelo no corpo de John May Williams. Porém, dessa vez o corpo estava na altura do corte, onde havia sido feito o corte pelo assassino. E, sim, gente, a polícia deduziu que ambas foram mortas pelo mesmo homem. A polícia estava lidando com um sádico que, além de torturar as mulheres, desmembrá-las e abusar sexualmente, ele fazia isso também após a morte dessas mulheres. Um homem assim não podia mais ficar solto e a polícia tinha um grande desafio nas mãos: descobrir quem estava cometendo tal atrocidade. Algumas quadras da casa de Sean Gillis, uma mulher chamada Donna Bennett Johnson, de 43 anos, foi encontrada em uma vala sem um braço.
Um pedaço da colcha também havia sido cortado. Dona Bennett Johnson tinha 2 filhos. Ela sempre estava nas ruas, pois era viciada em drogas. O corpo de Dona Bennett Johnson foi considerado o último dessa série de ataque a mulheres. A polícia estava empenhada em achar o criminoso, porque ele não tinha um padrão de mulher. Ele matava qualquer mulher de qualquer idade, de qualquer aparência física. Ele não seguia um padrão. E isso era que assustava tanto a polícia quanto a população, porque qualquer pessoa podia ser vítima desse homem maluco. Os investigadores estavam confiantes, pois eles encontraram algumas provas cruciais na cena do crime de Dona Bennett Johnson. E juntamente com o caso da Johnson, eles investigam o caso de Catherine Hall e de John May Williams. Na cena do crime, a polícia descobre uma marca de pneu. Tudo indicava que um veículo havia dado ré naquela região e que talvez a vítima estaria no carro antes de ser arrastada e jogada até o canal. A polícia conseguiu uma lista de pessoas que haviam comprado aqueles pneus na região de Baton Rouge. Eram pneus bem específicos para certo tipo de veículo. Então, com aquela lista em mãos, a polícia começa a buscar pelo dono do carro. E, gente, eles fizeram uma ligação de pessoa por pessoa que estava naquela lista. E haviam mais de 100 nomes na lista. E a lógica aqui era simples. A polícia pegava um nome da lista de alguém que havia comprado o pneu, ligava e marcava uma entrevista e possivelmente, uma coleta de DNA. Com aquela lista em mãos, a polícia começa a fazer as ligações para os donos dos pneus. Ainda mais relevante do que a marca dos pneus, o DNA do criminoso que foi encontrado no corpo de Dona Bennett Johnson era compatível com o DNA encontrado em outras 3 vítimas do caso. Os detetives acreditavam que era uma questão de tempo para apanharem o assassino de vez. A polícia montou uma força-tarefa para investigar pessoa por pessoa da lista. E foi o que os policiais foram fazendo até chegarem em um nome conhecido aqui dessa história de hoje. Um homem chamado Sean Vincent Gillis. Em 27 de abril, a polícia liga para Sean. Na casa de Terry Lemon e Sean Gillis, 2 homens de terno batem à porta. Quando Sean vai atender, se tratava de 2 investigadores da polícia perguntando sobre a compra dos pneus. Eles haviam ligado anteriormente para Sean e marcado de estar ali no outro dia para pegar algumas informações. E Sean foi totalmente prestativo, atendeu os homens na porta, porém Terry ficou um pouco apreensiva com aquilo. E Sean simplesmente entrou em casa, disse para Terry: eles estão investigando o corpo da mulher que foi encontrado aqui no final do quarteirão. E é de praxe isso, eles querem um interrogatório e eu vou acompanhar esses homens na delegacia. Terry realmente ficou ali assim apreensiva, mas não tinha muito o que fazer. Os detetives contam em entrevista para um documentário de que Sean pediu para os policiais que ele pudesse fumar um cigarro. Os policiais falaram que sim, antes de ir, que ele pudesse fumar. Então ele fumou meio cigarro, jogou o cigarro no chão, apagou com a ponta do sapato e disse assim: vamos terminar com isso logo. Na delegacia, a polícia pergunta se Sean conhecia Dona Bennett Johnson, Johnny May Williams ou Catherine Hall. E ele diz que conhecia Johnny May Williams, que ela era uma amiga e que já havia trabalhado como empregada em sua casa.
A polícia também pede para Sean uma amostra de seu DNA e ele não faz nenhuma objeção e fornece a amostra. Terry ficou muito desconfortável com toda aquela situação, porém ficou mais tranquila quando viu Sean entrando novamente pela porta da frente de sua casa e dizendo para ela: "Ah, Terry, foi só mesmo uma coisa de praxe da polícia, eles queriam só saber realmente sobre o corpo que foi encontrado no final do quarteirão e tá tudo bem." Terry diz que nesse dia Sean cozinhou, fez algo para que eles pudessem comer ali. Eles tiveram uma noite muito agradável. Depois do jantar, eles foram assistir a um filme e depois do filme, eles foram deitar, como de costume, aproveitando que aquele dia era folga da Terry. Porém, gente, de madrugada, o sossego da Terry foi abalado. Foi abalado pela polícia. Foi preciso a SWAT entrar em ação, pois ali, enquanto o Sean estava ali cozinhando, fazendo jantar para Terry, para que eles tivessem aquela noite agradável, a polícia estava trabalhando do outro lado e mandou as amostras que eles tinham recolhido, né, de Sean para o laboratório de investigação, que concluiu que o DNA de Sean Vincent Gillis era compatível com o encontrado no corpo de Catherine Hall, John May Williams e Donna Bennett Johnson. Então, gente, ali eles haviam encontrado o assassino. A polícia, a SWAT, chega arrombando a porta da casa de Terry e Sean. Eles jogaram também bombas de gás lacrimogêneo ali, né? Foi todo um... Jogaram, a Terry até achou um pouco desnecessário isso. Ela virou para um dos policiais e falou assim: "Vocês estão na casa errada, não é aqui." E o policial virou para ela e disse: "Você não sabia que você dormia com um serial killer?" Terry fica arrasada. A polícia leva Sean preso. E na delegacia, depois que Terry pôde ter contato ali com Sean, ela virou para ele e falou assim: "Sean, seja sincero comigo, você fez o que esses homens estão acusando você?" Ele abaixou a cabeça, balançou que sim, que ele havia feito tudo aquilo. E ali foi o fim. Terry realmente não sabia o que dizer, só levantou e foi embora para nunca mais ver Sean. O depoimento de Gillis começa a revelar os detalhes sórdidos dos seus crimes. As marcas de atadura nas vítimas foram explicadas também durante o depoimento. Ele colocava braçadeiras de nylon em volta dos pescoços e as estrangulava. Ele contou também que dava nome aos nós que ele usava para cometer os homicídios. O objetivo era matar o quanto antes, porque era o ato de matar em si que dava prazer em Sean. Durante o interrogatório, parecia que Gillis estava gostando da atenção que estava recebendo dos policiais. E ele começa a contar outros casos que a polícia nem estava o acusando. Inclusive, o caso do ano de 1994, da senhora Anne Bryan, de 82 anos. E um dos detetives ficou pessoalmente muito ofendido, porque durante 10 anos ele procurava o assassino que havia feito todas aquelas atrocidades com uma senhora de 82 anos. Ele disse em um documentário que a vontade dele era entrar na sala de interrogatório e matar Sean. Mas ele não podia fazer isso e tinha que esperar, né, somente a justiça ser feita. E que agora estava começando tudo a andar, porque a justiça ia ser feita, pois eles encontraram o assassino de Anne Bryan. Sean
Sean Vincent Gillis afirma para os policiais que só começou a matar por causa do estresse. E seu primeiro assassinato foi de Anne Bryan, de 82 anos, em 1984, e que no começo ele pretendia somente estuprá-la. Mas ficou com medo quando ela começou a gritar, então ele decidiu cortar a garganta de Anne para que ela parasse de gritar. Em maio de 1999, ele explica que tinha avistado uma mulher correndo na área sul de Baton Rouge. Ele passou 3 semanas dirigindo à procura dessa mulher. E por volta de 5h30 da manhã do dia 30 de maio de 1999, finalmente ele encontra a sua vítima. Ele confessa que viu Hardy Smith, de 52 anos, correndo. Foi então que ele bateu com seu carro na mulher, arremessando-a dentro da vala. Ele saiu do carro colocando o plástico pesado em volta do corpo de Hardy e arrastou para dentro de seu carro. Ele dirigiu para fora daquela área e foi então que ele a estuprou. Depois de matá-la, ele colocou seu cadáver dentro do porta-malas do carro. Foi aí que foi explicado o cheiro do carro de Sean naquele dia que ele foi buscar Terry no trabalho e ela acabou sentindo aquele odor. É porque ele estava com o corpo dessa mulher dentro do porta-malas e permaneceu assim por 2 dias. Foi só aí que ele saiu com o corpo da mulher na mala e jogou dentro do ribeiro. Terry conta em um documentário que o carro está até hoje em sua garagem porque ela não sabe dirigir e ninguém quer comprar o carro que Sean cometeu todas aquelas atrocidades. Sean Vincent Gillis admitiu o assassinato de mais 4 mulheres, totalizando 8 vítimas. Apesar de ser preso em 2004, a polícia ainda não conseguia explicar o que levou Sean a cometer tal atrocidade com aquelas mulheres. O reinado de terror que ele espalhou pela cidade terminava ali. Para a polícia, Sean gostava de navegar por sites com cenas de crimes e estava montando a sua própria cena de crime. Sean Vincent Gillis foi condenado por homicídio doloso e sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Semana que vem tem mais vídeo aqui no canal. Vou pedir mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva aí, gente, para me ajudar rumo aos 1000 inscritos. Eu estou almejando chegar logo aos 1000 inscritos. Então me ajudem aqui, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até mais.